Bom, gente, então vamos lá, o EAD Vídeos produzindo aí mais um exercício resolvido, dessa vez de informática da semana 1 de engenharia da Univesp. Então vamos direto ao ponto aí. Então aqui nós temos no enunciado, né? Qual o valor positivo em representação decimal dos seguintes valores representados abaixo em notação binária? Então ele tem aqui do item A até o item F, ele tem alguns números em notação binária e ele quer que transformemos isso em uma representação decimal, ou seja, quer que nós coloquemos isso aqui, a representação binária, de uma forma decimal. Então vamos fazer aí passo a passo para a gente entender como podemos fazer isso, tá? Então vamos lá. Então nós temos essa primeira sequência de números aqui. Então a gente tem 1, 1, 0, 0, 1, 1. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos colocar aqui a posição de cada um desses números, começando com o 0. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos esse primeiro número aqui, que é o número 1, né? Da representação binária. A gente tem aqui que a posição dele é a posição 0, que é a primeira posição. Desse segundo número, nós temos a posição 1, depois posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5, tá? Então nada mais nós estamos fazendo aqui a cada um número desse da representação binária, nós estamos atribuindo uma posição, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, isso começando sempre com o 0, tá? Agora o que a gente vai fazer? Desses números aqui da representação binária, aqueles que tiver o número 0, ou seja, este daqui e este daqui, nós excluímos, nós vamos desconsiderar a partir de agora, né? Então nós temos valendo a posição 0, a posição 1, a posição 4 e a posição 5, tá? Agora qual que é o próximo passo? Abaixo de cada número dessa posição, nós vamos colocar o número 2. Então a gente vai colocar o número 2 aqui na posição 0, o número 2 na posição 1, o número 2 na posição 4 e o número 2 na posição 5, certo? Na próxima linha, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o resultado desta exponenciação, né? Então, o que a gente vai fazer? 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Tá? Aqui lembrando daquela regrinha que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Tá? 2 elevado a 1 é 2. Aí a gente já pula para a posição 4. Né? 2 elevado à quarta potência é 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E o 2 elevado à quinta potência, nós temos que é 32. Agora, o que a gente faz com isso daqui? Nós vamos somar todos esses números. Né? Então, 32 mais 16 mais 2 mais 1. O resultado dessa soma é o número 51. Ou seja, na representação binária de 110011 é a mesma coisa que o número 51. Tá certo? Então, o resultado dessa primeira é o número 51. Agora eu vou explicar para vocês aqui, antes de dar continuidade na resolução, que nós podemos fazer isso aqui facilmente também na calculadora do Windows, né? Então, como é que a gente pode fazer para confirmar se isso aqui está certo? Então, a gente vai vir aqui na calculadora, tá? Na nossa calculadora aqui do Windows, o que a gente vai ter? Aqui em exibir, nós temos, geralmente vem aqui na padrão, né? Tem a científica, nós vamos selecionar aqui a de programador. Colocou aqui de programador, nós temos aqui as representações hexadecimal, decimal, octadecimal e binário, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vem na representação binário, tá? Na representação binária a gente vai colocar 110011. Então vai ficar 110011, tá? Então isso daqui. Aí o que a gente faz para transformar em decimal? Nós só selecionamos aqui a funçãozinha decimal. Pronto. Colocou na função decimal, a gente sabe então que o equivalente a 110011 na representação binária é a mesma coisa que na decimal 51. Tá? E aí a gente pode fazer para qualquer número, e a gente pode fazer inverso, por exemplo. Qual que é o número 78 em binário? Então a gente coloca 78 aqui em decimal, depois a gente seleciona binário. Pronto. Então 78 em binário vai ser igual a 1001111.
0, certo? Então essa calculadora científica é bom para a gente poder confirmar os valores. Então no nosso caso aqui a gente tem o número 51 e na representação binária dele é exatamente 110011, certo? Então isso daqui é só para demonstrar para vocês que dá para fazer isso e dá para conferir na calculadora aqui padrão do Windows, tá certo? Na função aqui programador, tá? Então vamos lá dando continuidade só para ficar fixo na nossa memória. Então a gente tem um número 100, né? Então o que é que a gente vai ter? Posição 0, posição 1 e posição 2. Então os números aqui 0 a gente exclui, a gente desconsidera, e nós vamos colocar o 2 apenas aqui na posição 2, né? Como não tem nada para somar, a gente vai ter que 2 elevado ao quadrado é 4, então portanto essa vai ser a representação decimal, tá? Então na notação binária 100, a representação decimal é 4, tá? Próximo número, a gente tem 11011. Novamente, qual que é a posição deles? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Novamente o 0 aqui nós excluímos, nós vamos colocar o 2 na posição 0, o 2 na posição 1, o 2 na posição 3 e o 2 na posição 4. 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 3 dá 8 e 2 elevado a 4 dá 16. Somando tudo isso aqui, a gente vai ter o número 27, tá? Então, na representação binária aqui nós temos o número 27 como decimal, tá? Próximo exercício, posição 0 e posição 1. Né? Não tem 0 aqui na representação binária, então nós temos 2 na posição 0 e 2 na posição 1. 2 elevado a 0 dá 1 e 2 elevado a 1 dá 2. Então 2 mais 1 nós temos que é igual a 3. Tá certo? Na próxima nós temos também o número 111. Novamente, posição 0 para esse primeiro 1, posição 1 para esse segundo e posição 2 para esse terceiro. Nós vamos colocar o 2 aqui elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, né? Nós temos que 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2 e 2 elevado ao quadrado dá 4. Somando 2 mais 4 mais 1, nós temos o resultado igual a 7, tá bem? No próximo nós temos 1101, então nós temos de novo posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3, tá? Vamos colocar o 0 aqui, nós desconsideramos, porque tem 0 na nossa anotação. Nós vamos colocar o 2 então na posição 0, na posição 2 e na posição 3. 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 2 ou ao quadrado dá 4, 2 elevado a 3 dá 8. Somando 8 mais 4 mais 1, nós temos o número 13, tá certo? Bom, então aqui só para fechar, né, finalizar esse exercício, por que a gente estuda esses números binários, né? Nós estudamos esses números binários porque os computadores digitais, eles trabalham internamente com 2 níveis de tensão, né? Vocês vão ver muito isso daqui para frente. Inclusive quem vai trabalhar aí, vai fazer engenharia de computação, né? Então basicamente vocês vão ver muito isso, vocês vão ver circuitos lógicos, circuitos digitais, vocês vão estudar muito isso ainda, né? Então é basicamente como se o computador entendesse com tensão e sem tensão, né? E a partir dessas duas informações, né, que vamos colocar aí de maneira mais simples, né, com eletricidade ou sem eletricidade, ele consegue calcular fazer todo e qualquer cálculo, né? Inclusive nas representações, tudo o que o computador faz e entende é através da representação binária, justamente porque é os 2 níveis de tensão. Então aqui só para finalizar aqui no exemplozinho básico também, uma anotação que vocês vão ver muito, que é o byte, né? O byte é um agrupamento com 8 bits. Tá? Ou seja, cada posição dessa daqui de um bit nós podemos colocar ou 0 ou 1, né? Então cada posição dessa é um sistema binário, né? Eu posso colocar ou 0 ou 1 aqui, ou 0 ou 1 aqui, ou 0 ou 1 aqui, enfim, né? Então nós temos, vamos lembrar um pouquinho de probabilidade. A gente tem 2 probabilidades de colocar aqui o número 0 ou 1. Aqui nós podemos colocar ou 0 ou 1. Aqui nós podemos colocar o 0 ou 1 e assim sucessivamente. Então o que a gente tem? A gente tem 2
possibilidades multiplicada, né, 8 vezes, ou seja, nós temos 2 elevado à oitava potência, né, e 2 elevado à oitava potência é 256, que é justamente a informação de 1 byte, tá bom? Então isso aí foi só para fechar e finalizar esse exercício, mas então lembrando que além dessa forma que nós fizemos aqui da representação dos números, nós podemos usar aqui a nossa calculadora da forma de programador para conferir esses números aí quando forem necessários, tá certo? Então é isso aí, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato através do fórum. Entre lá no site www.eadvideos.com.br e faça a sua inscrição gratuitamente, você que é aluno ingressante agora de 2018, tá certo? Então um abraço, fique com Deus e até a próxima.